torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência, rapaziada. Eu quero conversar com vocês sobre dois jogadores que parecem estar ganhando aí uma moral muito grande com o técnico Roger Machado, principalmente por as últimas atuações que esses ambos dois jogadores têm feito com a camisa colorada. Eu quero começar com o Café Aguirre, sim, Brian Aguirre, argentino, lateral direito, que veio em definitivo do Lanús da Argentina, que veio num primeiro momento para suprir, mais para suprir uma saída do Fabrício Bustos, que foi para o River Plate ainda na temporada passada, mas o Internacional nesse meio caminho teve uma grata surpresa, que foi o Bruno Gomes, que foi adaptado até pela necessidade, onde o jogador volante foi para a lateral direita e ele deu um resultado positivo. Veio o Braga no meio dessa novela toda como titular, mas no momento do Bruno Gomes foi o reserva, e agora pela necessidade de não ter mais o Bruno Gomes nesse momento, o técnico Roger Machado teve que lançar o Brian Aguirre, que no primeiro momento não teve boas atuações, teve muitas críticas da torcida e também barra da imprensa, mas nos últimos jogos vem tendo uma sequência importante e uma melhora significativa comparado ao próprio Brian Aguirre. E o técnico Roger Machado foi indagado na última entrevista coletiva após a vitória na Arena Oeste diante do Grêmio, onde o técnico Roger Machado foi indagado se o Brian Aguirre teria uma sequência como titular do Internacional, sobre a melhora do jogador com a camisa do Internacional, onde o técnico Roger Machado destacou a preocupação de ter avaliações precipitadas, que isso pode prejudicar o jogador e também a equipe, e que se ele tivesse tomado aí uma decisão precipitada, uma decisão por impulso, já teria tirado o Brian Aguirre do time do Internacional, onde ele viu a evolução do jogador, ele viu uma melhora técnica do jogador, que com a sua melhora técnica melhorou também a questão física do elenco colorado, onde o treinador também lembrou que o time, que os jogadores do Internacional, que o jogador precisa de tempo para trabalhar, para se adaptar, para entender um modo da equipe e também do futebol brasileiro de jogar, e principalmente do seu modo de treinar, o seu modo de colocar os seus entendimentos táticos dentro da partida. Resumidamente, foi isso que o técnico Roger Machado pediu: tempo para o Brian Aguirre, tempo para os jogadores, que é isso que eles precisam de tempo para se adaptarem, para trabalharem e para evoluírem. Inclusive, o técnico colorado relembrou um episódio que aconteceu na sua carreira, ainda no início da sua trajetória, ainda quando jogador do Grêmio, onde numa situação que ele chegou em casa, viu sua mãe de criação com um jornal escrito no letreiro que o Grêmio poderia ir atrás de outro jogador, pois o técnico, naquele momento, o jogador da sua vida, não servia como jogador do tricolor gaúcho, e que isso, de modo de experiência e de modo de ele trazer um exemplo, ele citou que tudo se precisa de tempo e que é perigoso trazer uma decisão precipitada. E nessa mesma linha de dar aí sequência de gerência de grupo, ele trouxe a mesma situação do Antony, onde a ideia é privilegiar o Antony como titular, como arqueiro titular no próximo Clássico Grenal, que vai decidir o campeão gaúcho de 2025. O Antony, na mesma linha de necessidade que teve com o Bruno Gomes, com a saída do Bruno Gomes, com a entrada do Brian Aguirre, foi ainda também na mesma situação de linha de necessidade que o técnico Roger Machado escalou o Antony, lançou o Antony como arqueiro titular do Internacional. O Rocher nem estreou na temporada ainda, foi diagnosticado no início da temporada, no início da pré-temporada, com uma tendinose no joelho, e pela necessidade, o técnico Roger Machado lançou o Antony na hierarquia como goleiro arqueiro titular do Internacional, e até o momento o Antony vem dando uma boa resposta. Começou um pouco titubeando, mas foi melhorando, fazendo boas defesas, e hoje é um titular incontestável do Internacional. Eu estou te perguntando, tá, mas o Rocher veio para ser titular, tá recuperado, está bem? Por que não jogou o Clássico Grenal no último fim de semana na Arena Oeste? Pois bem, o próprio técnico Roger Machado respondeu isso na coletiva. Por uma questão de gestão de grupo, quer privilegiar o Antony como titular e dar sequência para o jovem goleiro colorado.
vai ter avaliações durante a semana do trabalho, mas que a ideia é privilegiar o Antony. A questão de ter levado o Rocher para o Grenal passado foi mais para dar uma robustez no banco de reservas, para trazer o Rocher para o ambiente do Grenal, para ter também um goleiro reserva para uma eventual situação, pela experiência o Rocher poderia passar de tranquilidade também para o Antony na beira do gramado, mas que a ideia é privilegiar o jovem goleiro arqueiro do Internacional, dando sequência para que o jogador tenha aí mais chances de continuar demonstrando o seu futebol. E quem pode no futuro demonstrar seu futebol dentro do estádio Beira-Rio é o Joaquim Correia, atacante de 30 anos, argentino, que pertence à Inter de Milão e tem contrato até o meio da temporada com o time italiano. Mas por que eu estou falando isso? A informação do Diário Olé, mais especificamente do colega Juan Pablo Mendes, do Diário Olé da Argentina, o colega trouxe informação do interesse do Internacional no atacante de 30 anos que está atuando na Inter de Milão lá na Itália e ter contrato com o clube italiano até a metade desse ano, até meados de junho desta temporada. A janela de contratações da Europa para aqui o Brasil, para a América do Sul, mais especificamente aqui pelo Brasil, já está encerrada. A janela só abre no meio do ano e mais um Internacional, conforme a informação do colega, já está de olho no futuro, já está de olho em adiante, está de olho em Joaquim Correia, atacante de 30 anos, como eu disse, pertence à Inter de Milão até metade desse ano. Então acho que vale a pena o Internacional investir neste atleta. Outra situação que o Internacional está de olho é na questão dos julgamentos. Dirigentes do Internacional, dirigentes do Grêmio vão a julgamento, ou pelo menos na teoria iriam a julgamento nessa próxima terça-feira. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo nada mudou, mas pode mudar. A situação é o seguinte, gente. D'Alessandro, José Olavo Bissol, por parte do Internacional, Alberto Guerra, Alexandre Rossato, Guto Peixoto e Gustavo Quinteiro, do jogador o Gemerson, iriam em julgamento nessa próxima terça-feira, ou seja, vulgo amanhã, a partir das 5 horas da tarde, no TJD, no Tribunal de Justiça Desportiva, por declarações de dirigentes, também pela questão do Quinteiro, Gustavo Quinteiros, ter dado uma cotovelada no jogador Enio, né, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. Na teoria, o julgamento iria acontecer amanhã, dos dirigentes de ambas as equipes, do técnico gremista e também do Gemerson, pela expulsão na partida diante do Juventude, mas o Grêmio, pelas informações que se tem, pediu o adiamento do julgamento. O motivo, a alegação, que não teria tempo hábil para o julgamento, pois o Grêmio estaria viajando na tarde dessa próxima terça-feira para Minas Gerais, onde o tricolor gaúcho tem o compromisso diante do Atlético pela segunda fase da Copa do Brasil. Por esse motivo, não teria um tempo hábil para o julgamento. Será que é um jeito o Grêmio está tentando ver de se escapar de uma possível punição? Mas aí tem a outra seguinte situação. Teve tempo para fazer esse julgamento. E é só agora o Grêmio se lembrou que teria um jogo contra o Atlético para fazer? É só agora que o órgão responsável por fazer o julgamento iria se atentar só agora para essa situação? Fica no ar aí essas perguntas. Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!